com tênis? Fazer exercícios de força, como o agachamento, é melhor com tênis ou descalço? Vamos pensar um pouco sobre isso? Para começar a pensar sobre isso, vamos pensar no pé primeiro, né? Então, o pé é uma estrutura complexa. A gente tem 33 articulações em cada um dos pés. Nós temos 12 pares de músculos só nos pés, sem contar que o pé abriga vários tendões e músculos que estão na perna. Então, isso dá para ele uma estrutura bem complexa. E quando eu falo que tem esse número de articulações, esse número de músculos, esses vários tendões passando por ali, eu ainda tenho que associar as fáscias, ou as fáscias que estão sendo colocadas naquela região. E todas essas estruturas que eu acabei de comentar, elas são pontos importantes para demonstrar que o pé é um local de muito recebimento de informação. Ainda mais se você está em contato direto com uma plataforma, ou ainda você está em contato direto com o solo mesmo. Isso porque no pé é um lugar muito específico de recebimento de informações através de suas terminações nervosas. Essas terminações nervosas são receptores, e nós temos receptores dos mais diversos tipos no pé, justamente ligadas a essas estruturas. Então nós temos mecanorreceptores, ou seja, receptores que recebem informações mecânicas advindo das estruturas do pé. Então nós temos mecanorreceptores no seu músculo, como os fusos musculares, nós temos mecanorreceptores nos seus tendões, como os órgãos tendinosos de Golgi, nós temos receptores nas cápsulas articulares das articulações sinoviais, nós temos mecanorreceptores presentes na sua face, e nós temos mecanorreceptores presentes na pele. Então, o pé é um lugar muito importante de recebimento dessas informações. E essas informações, uma vez recebidas no pé, elas vão ser enviadas em direção ao sistema nervoso central, que vai coordenar todas essas informações recebidas de forma a interpretar o que elas estão querendo dizer. E isso é de fundamental importância porque nós temos determinadas áreas no sistema nervoso central, especificamente no córtex cerebral, para receber essas informações advindas do nosso pé. Veja só nessa imagem como a gente tem aí os locais de recebimentos no córtex, tanto no córtex somatosensorial, a gente vê aqui na imagem da esquerda, como no córtex motor, aqui na imagem da direita, relacionadas aos pontos de recebimento de informação. E você pode perceber aí que tem os mais diversos locais do nosso corpo, como aqui a gente pode ver a região abdominal, a faringe, a língua, os lábios, e você vai perceber aqui no cantinho da imagem da esquerda o local de recebimento do pé, como se estivesse demonstrando a área de recebimento das informações do pé. Isso com relação às sensações que nós temos no pé. Então, o tato, ou seja, o que a gente sente ao tocar o pé em algum lugar, ou no chão, ou numa plataforma, ou seja lá aonde for. Na imagem da direita, a gente vê aqui a parte de local de recebimento do pé. Então, aqui a gente pode perceber nessa região aqui mais final, no cantinho esquerdo, a local de recebimento do pé no homúnculo motor, ou seja, tudo que está relacionado com o recebimento de informações que vêm do pé do ponto de vista motor. E aí eu estou falando mais especificamente dos fusos musculares, dos órgãos tendinosos de Golgi e dos receptores das cápsulas articulares. Então a gente tem uma área grande do pé de recebimento de informações, muitas vezes comparada com outras áreas do nosso corpo. É isso que dita o homúnculo de Penfield, que demonstra, a partir dessa imagem figurativa, que o pé tem um local importante. Ou seja, o pé é demonstrado numa área maior que, por exemplo, a sua região abdominal, e, por exemplo, o seu joelho, e, por exemplo, os seus ombros. Ou seja, eu tenho muito mais receptores, eu tenho muito mais lugares de recebimento de informação no pé do que em muitas áreas do nosso corpo. E isso por si só poderia me dizer o seguinte: então, se dessa forma eu consigo ter muito recebimento no meu corpo
com o meu pé, seria legal que eu tivesse ele em contato com o solo, ou, nesse caso, fazendo um agachamento, por exemplo, com os pés descalços em contato com o solo, que eu poderia ter mais dessas aferências, eu poderia ter mais desse recebimento de informação, comparado, por exemplo, que eu estou com o pé dentro de um tênis, que está dentro de uma meia, que está dentro de um tênis, que o tênis está em contato com o solo. Realmente faz sentido você dizer que você tem uma maior quantidade de informações sendo recebidas pelo seu pé quando ele está diretamente em contato com o solo, comparado com o uso de tênis, você pode dizer que você vai ter mais aferências em direção ao sistema nervoso central. E isso poderia auxiliar no processo da melhora da estabilidade do seu pé, porque ele vai ter mais informações para poder tomar as decisões, por exemplo, do controle postural, do controle motor relacionado ao seu pé durante a execução de um agachamento. Mas quando a gente vê o que os estudos falam sobre isso e a gente vai verificar, por exemplo, a produção de força, a gente não verifica nas pessoas que estão descalças uma maior produção de força do que quando estão calçadas. Aliás, é justamente o contrário. A produção de força, nos estudos que compararam o uso de calçado com o não uso do calçado, demonstraram que quando você usa o calçado, a sua produção de força é maior. Em alguns deles, também tem demonstrado que há uma amplitude maior de algumas articulações quando você usa o calçado, especialmente as articulações de joelho e quadril. Ou seja, parece que essas informações que você vai receber a mais, e eu estou falando especificamente da propriocepção, não estão relacionadas diretamente à sua produção de força. E dessa forma, é interessante, por exemplo, para produzir mais força, por exemplo, carregar mais peso no agachamento, o ideal seria fazer com calçado, especificamente com calçados que são voltados para isso, como os calçados de levantamento olímpico. Agora, quando o meu objetivo é aumentar a estabilidade podal, ou seja, aumentar a capacidade do controle postural do meu pé, aí parece ser mais interessante a gente pensar numa maior propriocepção, ou seja, um maior recebimento de informações a partir do contato com o solo. Aí, dessa forma, provavelmente, a gente tem uma melhor possibilidade de utilizar o agachamento descalço. Então, depende daquilo que você está querendo para o seu aluno, para o seu cliente, qual que é aquilo que você vai levar em consideração. A gente pode levar em consideração também que alguns locais proíbem a prática de exercícios de musculação descalço, com a premissa de, por exemplo, que um peso poderia cair sobre o pé dela e machucar o pé dela que está sem tênis. Como se, por exemplo, se tivesse tênis, isso faz alguma diferença. Vamos combinar que você cai um peso de 10, 20 quilos no seu pé, não faz muita diferença se você está com tênis ou sem tênis. O estrago vai ser grande do mesmo jeito. E também tem pessoas que se sentem mais confortáveis fazendo com tênis, sentem vergonha de tirar o tênis perto de outras pessoas, por exemplo. Ao mesmo tempo, tem pessoas que se sentem mais confortáveis fazendo sem tênis, porque muitas vezes essa quantidade maior que a gente tem de sensação, ou seja, de propriocepção, dão para elas uma sensação de fazer o exercício com mais estabilidade, fazer o exercício sentindo maiores ativações musculares. Isso vai mais da parte das sensações da pessoa do que necessariamente está acontecendo ou não. Então, é bom que a gente estude um pouco mais, conheça um pouco mais sobre as possibilidades de fazer o exercício de um agachamento com tênis ou sem tênis, para que a gente possa tomar as nossas decisões. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço. Até mais.